Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está em preparação agora para tirar férias. Acabou a temporada, meu amigo. E agora é o seguinte, o que esperar do Flamengo para a temporada 2026? Renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz, novos reforços podem chegar no Flamengo e a imprensa esportiva, ó, já tá com medo do Malvadão para 2026. Vamos analisar aqui. Tem os comentaristas do programa do Jogo Aberto, o Cicinho, o Renata Fã e o Vene Casagrande falando da renovação do técnico Felipe Luiz. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O do Flamengo retornou da Copa Intercontinental, mas incompleto. Muitos jogadores, o técnico Felipe Luiz, cada um pensando nas férias, se separaram, mas o Flamengo, o que promete é que volta forte pro ano que vem. Raça, amor e paixão. De férias no Rio de Janeiro, o goiano Vitor e a filha Helena interromperam a programação para receber o Flamengo no aeroporto. Eles se dedicaram, eles mostraram que eles deram o máximo deles e eles merecem sim. Eles são ótimos jogadores, conquistaram muitos títulos esse ano. E o Felipe mostrou que estava preparado para o que ele está fazendo. A delegação que esteve no Catar para a disputa da Copa Intercontinental chegou ontem ao Rio de Janeiro, após uma viagem de cerca de 17 horas. Dos 25 jogadores, 15 retornaram. Outros 10 ficaram no exterior, dando início às férias. Dois dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 não estiveram no voo: o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Eles estão na Europa, na Espanha e em Portugal, respectivamente. E têm algo em comum: só possuem contrato até o fim do ano. A conversa para discutir a renovação do treinador será na próxima semana. Todo mundo sabe meu sonho, obviamente que um dia sonho voltar à Europa. Todos sabem o meu sonho e, obviamente, sonho em um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas no momento a minha realidade é o Flamengo. Estou aqui, estou muito feliz com esses jogadores. Me deram a vida. Eles deram a vida por mim, pelo clube, e me sinto representado. Sou eu no campo quando vejo a minha equipe. A reapresentação do elenco deve acontecer na segunda semana de janeiro. O primeiro compromisso oficial da temporada será nos dias 14 ou 15, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo, o time deve ser composto por garotos das divisões de base e jogadores pouco utilizados. No fim do mês, já tem Supercopa do Brasil, contra Vasco ou Corinthians, e a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo no Morumbi. Depois de um ano quase perfeito, é hora de recarregar as energias, mas com pensamento já em 2026. Ronaldão, vamos fazer uma retrospectiva. Campeonato Carioca foi do Flamengo. A Recopa Sul-Americana, da mesma maneira, não é? O Flamengo estava lá. Enfim, o Flamengo não estava. Não. É a Supercopa. Supercopa. A cabeça tá falhando, gente. Foi a Supercopa. Aí depois vai disputar um Campeonato Brasileiro, uma briga direta com o Palmeiras. Vence essa briga direta. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Galo. Na Libertadores, depois de vários duelos, finalíssima brasileira, e aí ele leva. E no Mundial, não ficou com o título, mas tirou muita coisa do Paris Saint-Germain, levando para as penalidades. E aí eu pergunto para você, como fazer um ano igual ou melhor em 2026? E com a cobrança maior ainda, né? Que um time que foi na insistência no Campeonato Brasileiro, depois conseguiu competir no Mundial ainda, é uma equipe que pode ser cobrada também, essa que é a verdade. Mas se conseguir manter os jogadores, se conseguir até trazer algumas peças para valorizar mais o elenco, porque o ano vai ser recheado de jogos aí, vai ter jogo para tucotelado, começa já em janeiro. Mas talvez o grande reforço seja a permanência do Felipe Luiz. Não, aí seria um técnico que ficou badalado até mundialmente. Aí seria uma força a mais para o grupo, né? Porque o grupo absorveu bem o que ele quis, ganhou títulos importantíssimos. Agora, o que tem que destacar é a garra do time. Quando você tem um time de cara cascudo, muitas vezes você tem que cobrar o interesse do cara. E não foi o caso. Muita gente até falou que alguns jogadores estavam encerrando carreira. Também não foi o caso. Então, acho que tudo isso passou pelo Felipe. E eu acho que, continuando esse trabalho, o Flamengo, o ano que vem, promete sim. Edu, um técnico que tem um pouco mais de um ano de carreira. Claro que ele conhece como poucos o Flamengo, estava na categoria de base, ganhou títulos como jogador pelo Mengão, mas é uma história única e que começou em velocidade máxima.
É um fenômeno realmente, Renata. A gente tem que ressaltar sim, eu acho que é o futuro do nosso país e o futuro treinador da seleção brasileira, pode ter certeza disso, porque potencial ele tem, como você falou, seu primeiro reforço é a permanência do Felipe Luiz. E depois eu tenho certeza que o Flamengo vai reforçar sim o seu elenco. Além de ser um elenco já recheado de talentos, eu acredito que o Flamengo possa trazer uma ou duas peças para agregar muito mais essa equipe. Agora a gente vê que o Flamengo, por mais que a gente falava assim, ia brigar, ia lutar, só que no final ali contra o Paris Saint-Germain, realmente ele lutou, batalhou e não conseguiu. Mas eu tenho certeza que hoje é o time a ser batido, é o Flamengo. Cicinho, pensando em reforços, eu pelo menos acho que o Flamengo tem que trazer mais um zagueiro, por mais que tenha meninos, tenha base, mas acho que mais um zagueiro e um atacante com as características parecidas com as do Pedro. Exatamente, até porque o Bruno Henrique deixou claro que não é a posição na qual ele gosta de atuar, né, Renata? Mas o Flamengo, acredito que vá para o mercado buscar jogadores com essas características. Pode também aí, nessa virada de ano, perder jogadores, mas o mais importante mesmo é essa base que o Flamengo já tem, essa competitividade, que vai iniciar a próxima temporada, sim, como favorito. E aquilo que o Flamengo viveu contra o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain é a equipe a ser batido. Então o Flamengo se preparou para ganhar do Paris Saint-Germain e jogar de igual para igual. É o que vai acontecer aqui no Brasil. As equipes vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo também não vai ter vida fácil. Precisa, sim, reforçar, reformular e o Felipe Luiz criar ainda mais esquemas de jogo para o Flamengo para vencer, né, os adversários. Mas o Flamengo para 2026 vai continuar forte e vai lutar por todos os títulos, sim. Ontem eu vi até uma declaração do CEO do Grêmio falando que o Flamengo quer ser o Bayern de Munique, ou seja, ele ganha tudo e os outros nada, e que o futebol brasileiro na Série A tem dito sim para esse padrão, para esse modelo, mas o Flamengo não é de hoje, que é um clube estruturado, dívidas não é um assunto recorrente, contrata muito bem, traz jogadores experientes que preferem atuar no Flamengo e não em outros clubes, e agora se confirmar a renovação com o Felipe Luiz, poucas peças chegando, o Flamengo continua uma máquina para 2026. Diferentemente de outros clubes que viraram apostas, caso do meu Colorado. Flamengo concorre com 4 europeus ao prêmio de melhor clube do mundo. Aturo surta, rapaziada. O Flamengo é finalista do prêmio de melhor clube do mundo em 2025 pela Globe Soccer. O clube carioca concorre com 4 grandes europeus. PSG, que inclusive foi campeão em cima do Flamengo do Intercontinental, Barcelona, Chelsea e Liverpool. O Palmeiras foi outro clube brasileiro indicado em um primeiro momento, ao lado de mais 14 times. Porém, só o Flamengo, de clube brasileiro, digamos, foi para essa final, repito, ao lado de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool. Eu vou votar no Flamengo, tá? Votaria no Flamengo. Clubista, um pouco. Mas eu acho que o trabalho do Flamengo foi magnífico. Repito que eu já falei muito no meu vídeo anterior. Um ano mágico, um ano para o torcedor rubro-negro parar, sentar e falar assim, nossa, que orgulho eu tenho de torcer para o Flamengo. Eu tenho um baita orgulho de torcer para o Flamengo. Falei hoje no SBT várias vezes isso. Você, torcedor rubro-negro, tem que ter orgulho. Eu cresci vendo o Flamengo brigar contra o rebaixamento. Fiz promessa em 2005. Vi presidente dizer na frente das câmeras, acabou o dinheiro. Vi o Vampeta debochar, falar, o Flamengo finge que paga, eu finjo que jogo. Vi vergonhas na Libertadores e muitas vergonhas. Vi o Flamengo perder para Santo André na final da Copa do Brasil. Vi muita coisa de ruim no Flamengo, muita coisa. Mas sempre fui flamenguista com muito orgulho. Aí agora que eu vejo o Flamengo não deve salário há 15 anos, empresas brigam para patrocinar o Flamengo tem uma receita de 1 bilhão, o Flamengo normalizou chegar em final de Libertadores, o Flamengo é o único clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo de 2019 para cá chegou 2 vezes à final de Mundial, e você não vai ter orgulho? Sinta-se orgulhoso, você é torcedor rubro-negro, e o rival que debocha faz parte da brincadeira, mas esse rival ele vai ter que se contentar a ver o título dele sendo isso, Flamengo sendo vice, porque fora isso,
não vai conquistar mais nada. Fora o Palmeiras, o resto está muito longe do Flamengo. Então, fique feliz e orgulhoso, tá, torcedor rubro-negro? Bastidores, tá? Da derrota do Flamengo para o PSG. O Felipe Luiz ficou desolado. Ele é um cara extremamente competitivo. É óbvio que ele está muito feliz e contente pelo resultado da temporada 2025, muito feliz, contente pelo desempenho da equipe, muito feliz, contente com o trabalho dele, isso é óbvio, mas ele é um cara que não gosta de perder. Repito, é extremamente competitivo. E ele ficou desolado nos bastidores do Flamengo após a derrota do Flamengo para o PSG. Inclusive tem até um vídeo mostrando que ele foi aplaudido quando chegou na sala de coletiva. Ele mesmo, você vê que ele ficou um pouco sem graça, assim, tipo, tô sendo aplaudido porque eu perdi, assim. Sabe, ele não estava criticando, mas ele é um cara muito competitivo. E ele ficou muito triste e abalado com essa derrota. Repito, feliz com a temporada, mas ele não é o cara que gosta de perder. E admiro isso, tá? Admiro demais. E admiro também o Léo Ortiz. Muita gente crucificando o Léo Ortiz aí porque tem um vídeo, um recorte de um vídeo aí da transmissão mostrando, ou aparentemente mostrando que o Léo Ortiz fala que não quer bater e tal. Gente, é melhor o cara falar a verdade, chegar e falar, ó, não estou confiante para bater, não vou bater, assumir essa responsabilidade sem confiança nenhuma e perder e se tremer na hora da cobrança. Bato palma para a humildade do Léo Ortiz. Ele foi humilde. Ele teve essa coragem de dizer não. Chegar e falar, não, cara, eu não tô afim de bater, eu não consigo bater, não tô confiante para bater. E tá tudo bem, galera. Parem de querer crucificar jogador nessa altura do campeonato. Repito, bata palma, pô. Os caras foram heróis dentro de campo. Concordo, não dá para perder 4 pênaltis numa penalidade máxima como essa. Concordo que o Rossi não pode falhar da maneira que falhou, concordo. Mas, gente, de maneira geral, sucesso do Flamengo. 2026 é logo aí, batendo a porta. E, inclusive, para 2026, a prioridade é a renovação de contrato do Felipe Luiz. Após o jogo contra o PSG, o Boto foi para Portugal, Felipe Luiz foi para a Espanha com a família, Mbappé retornou no Brasil. E aí, como é que fica a renovação de contrato? É óbvio, eu sei que você está me fazendo essa pergunta, e eu vou te responder. É óbvio que eles vão continuar mantendo contato, e nos próximos dias eles vão se reunir, nem que seja por uma videoconferência pelo celular. Eles vão ficar conversando. A renovação do Felipe Luiz está dando mais trabalho à diretoria do Flamengo do que os dirigentes imaginavam. Mas, gente, eu não acredito no Felipe Luiz saindo do Flamengo agora. Sabe por quê? Ele falou na entrevista coletiva que ele não tem proposta europeia. Bom, que ele é um cara que pensa em ir para a Europa, sim. É questão de tempo. A dúvida não é se ele vai para a Europa, é quando ele vai. Mas ele não tem proposta. E a gente sabe que o mercado europeu esquenta no meio do ano aqui no Brasil, que é quando começa e termina a temporada na Europa. Então, por que ele vai sair do Flamengo agora? Eu acho que ele fica pelo menos mais um ano. Mas é uma questão de negociação. Dinheiro. Gente, isso é informação. O salário do Felipe Luiz é quase 10 vezes menor que do Abel Ferreira. Vocês acham justo? Não. Mas isso não quer dizer que o Flamengo o desvalorizou. Na época, o Felipe Luiz aceitou receber isso e, entre aspas, pediu isso, porque ele era um treinador que estava começando. Só que o início dele foi meteórico. E é totalmente justo ele ter a valorização salarial. A questão é, se põe no lado da diretoria do Flamengo, que tem cabeça de empresa. Em muitas empresas, é totalmente loucura você dar um aumento salarial para um funcionário 10 vezes mais, uma valorização de 10 vezes. Só que, no caso dele, teoricamente ele merece essa valorização. Então, assim, gente, é uma questão de negociação, ter paciência. É óbvio que as conversas serão retomadas, eles vão ficar mantendo contato, e eu não duvido nada do José Boto, isso é informação também, se reunir com o empresário do Felipe Luiz em Portugal, porque ele é português, é o Jorge Mendes. O José Boto estará em Portugal. Existe essa possibilidade também. Então, é aguardar. Eu acho que isso tem que ser prioridade urgente, porque se fica ou se vai embora, tem que ser definido logo.
O Campeonato Brasileiro 2026 começa no dia 28 de janeiro. É daqui a 40 dias. Não dá para o Flamengo virar o ano na incerteza se o Felipe Luiz continua ou não. O problema é a incerteza, porque quanto mais o tempo passa, menos tempo você tem para acertar na contratação. E digo mais, se ficar nessa, eu não vou pagar o que o Felipe Luiz pede. Beleza, você vai perder o Felipe Luiz. Aí você vai ao mercado, você vai acabar pagando o que ele pediu ou até mais para trazer um outro treinador. Porque aqui no Brasil não tem treinador brasileiro livre. Você vai para o exterior, é óbvio que o cara vai pedir uma grana altíssima. E aí? Tem que renovar. Valeu, galera! É isso daí, nação. Então essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, de férias agora e vai começar o mercado da bola no Flamengo. Vamos ficar de olho para ver contratações, renovações. Felipe Luiz é prioridade no Flamengo, a renovação do contrato dele é prioridade. Acho que todo torcedor do Flamengo tá feliz com o que o Felipe Luiz apresentou. Acho que a minoria inferior que não vai querer o Felipe Luiz, principalmente pelos títulos que o Flamengo conquistou. Faltou somente o Mundial de Clubes, só que a gente sabe que a dificuldade que é enfrentar um time europeu, o elenco mais forte da Europa nesse momento, o Paris Saint-Germain. E o Flamengo até que fez uma boa partida, levou para os pênaltis e na decisão dos pênaltis, felizmente, não deu certo. Mas eu tenho orgulho desse Flamengo e eu falo para você de que eu sei que o Flamengo voltará mais vezes para disputar o Mundial. Tem chances de ganhar novamente. Primeiro que o Flamengo já está classificado para o Mundial de Clubes de 2029. Inclusive, já quero até mostrar para você, olha só. Esses são os clubes que estão classificados já para o Mundial de 2029, a Copa do Mundo de Clubes. Aquela que foi acontecendo no meio do ano. Ó. Paris Saint-Germain, Flamengo, Al-Ahly, Cruz Azul e o Pirâmides. São os 5 clubes que estão nesse momento classificados para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Quer dizer, o Flamengo já está garantido lá. Entendeu? E fora, se ganhar novamente 2026 a Libertadores, o Flamengo vai disputar de novo a Copa Intercontinental em 2026. Então, cara, a expectativa é muito boa do Flamengo, é torcer para o elenco se reforçar ainda mais, trazer reforços pontuais, renovar o contrato de quem precisa ser renovado e aí torcer para o nosso Mengão continuar decolando. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Dá aquela moral de seu like, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo.